NR3, Embargo e Interdição. 3.1 Objetivo. Esta norma estabelece as diretrizes para a caracterização do grave e iminente risco e os requisitos técnicos objetivos de embargo e interdição. A adoção dos referidos requisitos técnicos visa a formação de decisões consistentes, proporcionais e transparentes. 3.2 Definições. Considera-se grave e iminente risco toda condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença com lesão grave ao trabalhador. Embargo e interdição são medidas de urgência adotadas a partir da constatação de condição ou situação de trabalho que caracterize grave e iminente risco ao trabalhador. O embargo implica a paralisação parcial ou total da obra. A interdição implica a paralisação parcial ou total da atividade, da máquina ou equipamento do setor de serviço ou do estabelecimento. O embargo e a interdição podem estar associados a uma ou mais das hipóteses referidas nos itens 3.2.2.1 e 3.2.2.2. O auditor fiscal do trabalho deve adotar o embargo ou a interdição na menor unidade onde for constatada a situação de grave e iminente risco. 3.3 Caracterização do grave e iminente risco. A caracterização do grave e iminente risco deve considerar a consequência como resultado ou resultado potencial esperado de um evento, conforme tabela 3.1, e b. A probabilidade como a chance de o resultado ocorrer ou estar ocorrendo, conforme tabela 3.2. Para fins de aplicação desta norma, o risco é expresso em termos de uma combinação das consequências de um evento e a probabilidade de sua ocorrência. Ao avaliar os riscos, o auditor fiscal do trabalho deve considerar a consequência e a probabilidade separadamente. A classificação da consequência e da probabilidade será efetuada de forma fundamentada pelo auditor fiscal do trabalho. A classificação das consequências deve ser efetuada de acordo com o previsto na tabela 3.1 e a classificação das probabilidades de acordo com o previsto na tabela 3.2. Tabela 3.1 Classificação das consequências. Consequência: morte. Princípio geral: pode levar a óbito imediato ou que venha a ocorrer posteriormente. Consequência severa. Princípio geral: pode prejudicar a integridade física ou saúde, provocando lesão ou sequelas permanentes. Consequência significativa. Princípio geral: pode prejudicar a integridade física e ou a saúde, provocando lesão que implique incapacidade temporária por prazo superior a 15 dias. Consequência leve: pode prejudicar a integridade física e ou a saúde, provocando lesão que implique incapacidade temporária por prazo igual ou inferior a 15 dias. Consequência nenhuma. Princípio geral: nenhuma lesão ou efeito à saúde. Tabela 3.2 Classificação das probabilidades. Classificação provável. Descrição: medidas de prevenção inexistentes ou reconhecidamente inadequadas. Uma consequência esperada com grande probabilidade que aconteça ou se realize. Classificação possível. Descrição: medidas de prevenção apresentam desvios ou problemas significativos. Não há garantias de que as medidas sejam mantidas. Uma consequência talvez aconteça, com possibilidade de que se efetive, concebível. Classificação remota. Descrição: medidas de prevenção adequadas, mas com pequenos desvios. Ainda que em funcionamento, não há garantia de que sejam mantidas sempre ou a longo prazo. Uma consequência é pouco provável que aconteça, quase improvável. Classificação rara. Descrição: medidas de prevenção adequadas e com garantia de continuidade dessa situação. Uma consequência não é esperada, não é comum sua ocorrência extraordinária. Na caracterização de grave e iminente risco ao trabalhador, o auditor fiscal do trabalho deverá estabelecer o excesso de risco por meio da comparação entre o risco atual, situação encontrada, e o risco de referência, situação objetiva. O excesso de risco representa o quanto o risco atual, a situação encontrada, está distante do risco de referência, esperado após a adoção de medidas de prevenção, situação objetiva. A tabela 3.3 deve ser utilizada pelo auditor fiscal do trabalho em caso de exposição individual ou de reduzido número de potenciais vítimas expostas ao risco avaliado. A tabela 3.4 deve ser utilizada para a avaliação de situação onde a exposição ao risco pode resultar em lesão ou adoecimento de diversas vítimas simultaneamente. Os descritores do excesso de risco são extremo, substancial, moderado, pequeno ou nenhum. Para estabelecer o excesso de risco,
o auditor fiscal do trabalho deve seguir as seguintes etapas. A. Primeira etapa: avaliar o risco atual, a situação encontrada, decorrente das situações encontradas, levando em consideração as medidas de controle existentes, ou seja, o nível total de riscos que se observa ou se considera existir na atividade, utilizando a classificação indicada nas colunas do lado esquerdo das tabelas 3.3 ou 3.4. B. Segunda etapa: estabelecer o risco de referência, situação objetivo, ou seja, o nível de risco remanescente quando da implementação das medidas de prevenção necessárias, utilizando a classificação nas linhas da parte inferior das tabelas 3.3 ou 3.4. C. Terceira etapa: determinar o excesso de risco por comparação entre risco atual e o risco de referência, localizando a interseção entre os dois riscos na tabela 3.3 ou 3.4. Para ambos os riscos, atual e de referência, definidos na primeira e na segunda etapas, respectivamente, deve-se determinar a consequência em primeiro lugar e, em seguida, a probabilidade de a consequência ocorrer. As condições ou situações de trabalho contempladas em normas regulamentadoras consideram-se como situação objetivo, risco de referência. O auditor fiscal do trabalho deve sempre considerar a consequência de maior previsibilidade de ocorrência. 3.4. Requisitos de embargo e interdição. São passíveis de embargo ou interdição a obra, a atividade, a máquina ou equipamento, ou setor de serviço, o estabelecimento, com a brevidade que a ocorrência exigir, sempre que o auditor fiscal constatar a inexistência de excesso de risco extremo. São passíveis de embargo ou interdição a obra, a atividade, a máquina ou equipamento, o setor de serviço, o estabelecimento, com a brevidade que a ocorrência exigir, consideradas as circunstâncias do caso específico, quando o auditor fiscal do trabalho constatar a existência de excesso de risco substancial. O auditor fiscal do trabalho deve considerar se a situação encontrada é passível de imediata adequação. Concluindo pela viabilidade de imediata adequação, o auditor fiscal do trabalho determinará a necessidade de paralisação das atividades relacionadas à situação de risco e a adoção imediata de medidas de prevenção e precaução para o saneamento do risco, que não gerem riscos adicionais. Não são passíveis de embargo ou interdição as situações com avaliação de excesso de risco moderado, pequeno ou nenhum. Tabela 3.3. Tabela de excesso de risco. Exposição individual ou reduzido número de potenciais vítimas. Tabela de excesso de risco. Exposição ao risco pode resultar em lesão ou adoecimento de diversas vítimas simultaneamente. 3.5. Disposições finais. A metodologia de avaliação qualitativa prevista nesta norma possui a finalidade específica de caracterização de situações de grave e iminente risco pelo auditor fiscal do trabalho, não se constituindo em metodologia padronizada para a gestão de riscos pelo empregador. Fica dispensado o uso da metodologia prevista nesta norma para a imposição de medida de embargo ou interdição quando constatada condição ou situação definida como grave e iminente risco nas normas regulamentadoras. O embargo e a interdição são medidas de proteção emergencial à segurança e à saúde do trabalhador, não se caracterizando como medida punitiva. Nas condições ou situações de trabalho em que não haja previsão normativa da situação objetivo, risco de referência, o auditor fiscal do trabalho deverá incluir na fundamentação os critérios técnicos utilizados para a determinação da situação objetivo, risco de referência. A imposição de embargo ou interdição não elide a lavratura de autos de infração por descumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho ou dos demais dispositivos da legislação trabalhista relacionados à situação analisada. Durante a vigência de embargo ou interdição, podem ser desenvolvidas atividades necessárias à correção da situação de grave e iminente risco, desde que garantidas condições de segurança e saúde dos trabalhadores envolvidos. Durante a paralisação do serviço, em decorrência da interdição ou do embargo, os trabalhadores receberão os salários como se tivessem efetivo exercício.